Irmãos, nós estamos no panorama do Antigo Testamento e nós já vimos o panorama dos livros da lei, você está lembrado? Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E nós passamos por esses livros mostrando qual que é o tema central, a estrutura do livro, alguns ensinamentos importantes para nós. Depois nós passamos pelos livros históricos, que começam ali em Josué e vão até o livro de Esther. Essa porção histórica das Escrituras, narrando ali de Josué a conquista da terra, até Esdras, Neemias e Esther, quando o povo retorna do cativeiro babilônico. E há 2 domingos atrás, nós iniciamos os livros poéticos, mas também conhecidos como os livros de sabedoria. Nós vimos o livro de Jó, na primeira aula sobre os livros poéticos, e vimos como muitas vezes o justo sofre sem saber o porquê. E o livro de Jó vem para nos mostrar que Deus é soberano, e nós não conseguimos simplificar a maneira como Deus age. Vivemos em um mundo que existe uma ordem. E nós veremos que o livro de Provérbios reflete isso. Mas também um mundo manchado pelo pecado. E nós vimos que um dos grandes ensinamentos do livro de Jó é que Deus ele é soberano, sábio e justo. Ainda que nós não conseguimos compreender aquilo que ele faz. No último domingo, nós vimos um panorama do livro de Salmos, o livro de oração, um livro de orações. Nós aprendemos a importância de se orar o livro de Salmos e também como nós podemos fazer isso. Tem tudo lá no nosso YouTube, tá bom? Caso você tenha perdido alguma aula. E hoje nós vamos ver o livro de Provérbios. Então, você já pode abrir aí sua Bíblia comigo. No livro de Provérbios. E você lembra? Quero ver se você lembra. Qual é a pergunta que os livros de sabedoria estão tentando responder para nós? Qual é? Você lembra? Qual é? Ninguém lembra? Olha só, essa pergunta aí. Como viver no temor do Senhor em um mundo que Ele criou e que, portanto, é bom, um mundo bom, mas que foi manchado pelo pecado? Como viver no temor do Senhor em um mundo que Ele criou, mas um mundo caído, um mundo manchado pelo pecado e suas consequências. Nós vimos Jó, Salmos e agora Provérbios. Então, livro de Provérbios, nós temos, geralmente eles são conhecidos, nós falamos, que todos os provérbios foram escritos por Salomão. E lá no capítulo 1, versículo 1, olha só. Diz assim, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então Salomão foi o autor majoritário do livro de Provérbios, mas ele não foi apenas o único autor do livro de Provérbios. Nós já vamos ver. E não é de se surpreender que Salomão foi um autor de um livro de sabedoria, porque ele foi conhecido como alguém que era o mais sábio do seu tempo, lembra? Ele pediu sabedoria para Deus e a Bíblia diz que ele escreveu milhares de provérbios. Nós temos apenas algumas centenas aqui, mas ele escreveu milhares de provérbios. E boa parte do livro de Provérbios foi escrito por Salomão durante a sua vida. Mas abra lá comigo no capítulo 25 agora.
Olha só o versículo 1. Também estes são provérbios de Salomão, que foram transcritos pelos homens a serviço de Ezequias, rei de Judá. Agora veja, são provérbios que Salomão escreveu, tá bom? Mas que foram colocados no livro de Provérbios séculos depois de Salomão. Porque o rei Ezequias, ele reinou mais ou menos ali uns 200 anos após o término do reinado de Salomão. Ezequias o reino já havia dividido, ele foi um dos reis piedosos do sul. E aí houve um reavivamento, um estudo novo pela lei do Senhor. E aí Ezequias também pediu para reunir mais alguns provérbios de Salomão e adicionar no livro. Mas lá no capítulo 22, olha o capítulo 22, no versículo 17. Aqui do capítulo 22 até o capítulo 24, nós temos as palavras que os autores chamam das palavras dos sábios. Olha o verso 17, preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Então nós não sabemos quem são esses sábios. Talvez Salomão ensinou alguns homens, algumas pessoas, e essas pessoas meditaram na palavra do Senhor, escreveram provérbios e Salomão reuniu elas num livro, ou Ezequias, nós não sabemos, tá bom? Mas tem esses sábios aí. Nós também temos, lá no capítulo 30. Vai comigo no capítulo 30. Versículo 1. Palavras de, está escrito aí? Agur, filho de Jaque, de Massá. Então, alguns dizem que pode ser o próprio Salomão utilizando um pseudônimo. Isso era comum naquela época. Mas não é a interpretação mais difundida hoje entre os estudiosos. Aqui é Agur, que era de uma região chamada de Massá. Massá era uma região do norte da Península Arábica. E Massá, se nós lermos o livro de Gênesis, ele é um descendente de Ismael. Um descendente, um dos filhos de Ismael. Então, esse capítulo 30 aqui foi escrito por alguém, provavelmente, de fora da nação de Israel. Também influenciado pelas palavras de Salomão. E aí alguém, talvez Ezequias, o grande rei, junto com os seus sábios, colocou na edição final do livro de Provérbios, palavra de Deus para nós. E também o capítulo 31, versículo 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, também dessa mesma região. E é interessante que, se esses dois capítulos realmente foram escritos por pessoas de fora da nação de Israel, isso tem uma implicação para nós. De que essas palavras de sabedoria, o livro de Provérbios, ele não serviu apenas para uma cultura específica, mas ele serve para todas as culturas, para todas as pessoas que vivem nesse mundo de Deus, que é bom, mas que foi manchado pelo pecado. Então, o livro de Provérbios foi um livro que não foi compilado assim de uma vez só, ou escrito de uma vez só. Nós acabamos de ver. Ele começou lá entre o século X, antes de Cristo, quando Salomão reinou, e foi pelo menos até o século VII, antes de Cristo, que foi quando Ezequias reinou. Tá bom? E é interessante, porque se você lê o começo do capítulo de Provérbios, os primeiros capítulos de Provérbios, principalmente, você vai ver que era uma palavra de um pai para quem? Um filho. E muitos provérbios são dirigidos aos jovens. Você vai lembrar disso. Principalmente o início
do livro de Provérbios. Por quê? Os estudiosos dizem que provavelmente o livro de Provérbios, ele era usado para treinar os jovens que iriam servir no palácio. Então ele era um livro que ele era usado para treinar aqueles homens que serviriam ao lado do rei, o aconselhando, o instruindo, o ajudando. E baseado nisso também é interessante que o livro de Provérbios ele foi usado principalmente nos primeiros séculos da igreja cristã, para treinar os jovens cristãos no caminho da santidade. Então a igreja primitiva, nos primeiros séculos, continuou essa tradição. Claro, não para treinar pessoas que serviriam ao rei, mas para treinar qualquer jovem cristão que se converteu no caminho da sabedoria, no caminho da santidade. Então, dado esse breve panorama sobre o livro de Provérbios, para você saber, a grande maioria deles escrita por Salomão, mas também alguns outros autores como Agur, Lemuel e os sábios, escrito entre o século X e VII antes de Cristo. A gente precisa responder uma pergunta: o que é um provérbio? O que é um provérbio? Vai, quero ouvir. Você sabe o que é um provérbio? Oi? Não entendi. Um dito popular. O que mais? Oi? Orientações. Orientações, falou? O que mais? Alguém falou aqui? O ensino. Ensinamentos. Certo. Olha só que interessante. Nós vivemos em uma cultura aonde não é muito comum nós termos provérbios. Certo? Nós temos ditados, que é um pouquinho diferente. A gente tem ditado: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é um ditado. Vem com uma sabedoria? Vem, mas não é um provérbio. Nós não viemos de uma cultura. A cultura oriental tem muitos provérbios. Às vezes a gente lê lá, vai em algum lugar, deve estar lá escrito assim, provérbio chinês. Não é? Já viu isso? Provérbio chinês. Provérbio egípcio. A cultura oriental tem muito desses provérbios. Vamos definir bem o que é um provérbio aqui, tá? Provérbio é uma declaração curta e memorável, tá bom? E é usada para dar recomendações ou conselhos sábios. Uma declaração curta e memorável que é usada para dar conselhos sábios. Por que que isso é importante, gente? Porque isso vai definir a maneira como nós vamos ler o livro de Provérbios. Alguns de nós leem o livro de Provérbios como promessas. Mas Provérbios não são promessas. São declarações curtas e de uma maneira que você consiga memorizar para dar, o que está escrito ali? Recomendações. Provérbios também não é igual lei. Não é igual lei. Você lembra que está lá escrito no livro de Provérbios que não é muito sábio você ser fiador dos outros. Não está escrito lá? Você lembra disso? Não vou nem perguntar para você erguer a mão aí. Quantos já foram fiadores de outras pessoas? De aluguel, de dívida, quantos? Se você pega o livro de Provérbios como uma lei direta, então você está descumprindo uma lei. Então o livro de Provérbios não é igual lei. O livro de Provérbios não é igual promessa. São declarações curtas e memoráveis, usadas para dar recomendações ou conselhos sábios. E é interessante, porque um provérbio, então, ele, como diz o pastor Timothy Keller, ele não é como, o provérbio ele é como uma bala dura. Você não pode pegar e morder de uma vez. Você tem que degustá-la devagar, para você extrair todo o doce que ela tem para oferecer. O livro de Provérbios é assim. Nós vamos ver que o livro de Provérbios, ele é escrito principalmente para ser lido em comunidade. Não é para ser lido apenas sozinho. Claro, eu posso ler sozinho, mas principalmente em comunidade. Por quê?
Lembra de um dos provérbios famosos que diz que nós precisamos de vários conselheiros, de vários conselhos? Isso é uma tônica de todo o livro de provérbios. Porque nós precisamos uns dos outros para nos ajudar a ter uma visão mais rica de um provérbio. Uma visão mais rica do significado e da aplicação dele, tá? Então isso é um provérbio. Mas o livro de provérbios não contém apenas provérbios. Nós temos poemas, nós temos uma oração que nós veremos no final, tá bom? E nós temos esses provérbios curtinhos, que começam principalmente no capítulo 10. Principalmente no capítulo 10. Mas antes, nós temos poemas ou discursos de um pai a um filho. Nós já vamos entrar lá. Mas antes, a gente tem que tratar do título, do objetivo e da motivação do livro. Então, vai lá comigo no capítulo 1. Olha só, capítulo 1, versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E os outros, que não estão escritos aqui, escreveram dentro da tradição iniciada por Salomão. Livro de Provérbios. Todos os outros escreveram debaixo da tradição iniciada por Salomão e influenciado por ele. Agora olha só, versículo 2. Ele diz qual é o objetivo do livro. Com o objetivo de, com a finalidade de, aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples, e conhecimento e discernimento aos jovens. Que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Então, o objetivo do livro de Provérbios é qual? Resume aí para mim. Qual é? Da sabedoria. É um livro de sabedoria. Vem para nos dar sabedoria. Basicamente, esse é o princípio, o objetivo, do livro de Provérbios. Mas lá no versículo 7, nós temos um ponto importante, em que ele vai dar o fundamento do livro. E qual é o fundamento? O temor do Senhor é o princípio. Exatamente. Mas os insensatos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o fundamento de todo o livro é o temor do Senhor. Então, eu poderia dizer que o objetivo do livro de Provérbios é ensinar a viver uma vida sábia no temor do Senhor. É ensinar a viver uma vida sábia no temor do Senhor. Adquirir sabedoria no temor do Senhor. Mas aí a gente tem que responder a seguinte pergunta: o que é essa sabedoria que o autor bíblico quer que a gente aprenda? Isso mesmo. É isso aí. Pisou feio na bola. É isso aí, irmão Manuel, já nós vamos chegar lá. Mas veja, geralmente, quando a gente pensa em sabedoria, a gente pensa em quem? Fala aí para mim. Na nossa cultura, esquece Salomão agora. Quem que você pensa? Filósofos. E você pensa especificamente em qual filósofos? Os gregos, né? Que tem lá a própria palavra filosofia, né? Para nós, para a nossa cultura, a sabedoria, ela é um pouco mais, como é que eu posso dizer? Não é palavra intelectual que eu gostaria de dizer. Alguém me ajuda aí, João. É um pouco mais, você que é filósofo? Etérea, não, assim, da mente. Metafísica, intelectual, exatamente. Para nós, alguém sábio, quando
de maneira geral, tá? De maneira geral, para nós aqui da cultura ocidental, é alguém que se tranca na sua sala e lê muitos livros, e muitos livros, e muitos livros, e muitos livros. Um outro extremo, a gente confunde sabedoria com ignorância. Não era isso que eu ia falar. Mas é verdade, é verdade. Iletrado. Ou, que eu ia dizer, sabedoria com cabelo branco, não é? E a gente assume que todas as pessoas que chegaram à terceira idade são sábias. A sabedoria bíblica é uma mistura de tudo isso. É claro que é esperado de uma pessoa que chegou lá no fim da vida que ela seja sábia, mas nem sempre é assim. E é claro que é esperado de um sábio que ele seja dado ao estudo, mas não quer dizer que se você for dado ao estudo, você será uma pessoa sábia. A sabedoria, essa própria palavra sabedoria, né, a sabedoria bíblica descrita em Provérbios, ela envolve mais coisas. Olha só, olha o versículo 2, 3 e 4, que nós veremos de novo. Ele diz, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens. Primeiro, a sabedoria bíblica, ela vem intrinsecamente com uma prática. Quando ele diz que o objetivo do livro é ensinar, é dar o ensino do bom proceder, em como você vai ter um bom procedimento. É por isso que, se você fosse estudar com os mestres da nação de Israel antiga, provavelmente você ia aprender um ofício prático. Sábios, o Espírito Santo no Antigo Testamento, texto bem conhecido, ele capacita certos homens com sabedoria para construir os utensílios do tabernáculo. A sabedoria bíblica, ela é essencialmente prática. Não basta apenas o conhecimento. Ela exige uma pessoa que vive de uma maneira sábia, que você coloque em prática aquilo que você aprendeu. Mas ela também é intelectual. Veja que no versículo 4, um dos objetivos é dar prudência, conhecimento e discernimento. Nós precisamos estudar. Não é à toa que Deus escolheu revelar um livro, não é? Deus escolheu revelar para nós e nos deixar um livro. Ele poderia ter feito o cinema surgir há 2000 anos atrás e fazer o The Chosen. Ele poderia, mas não fez. Ele deixou para nós um livro, para que a gente se dedique ao estudo desse livro. E também um aspecto moral, ou seja, para saber o que é certo e o errado. Para saber o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer. Então a sabedoria bíblica, ela tem um aspecto prático, intelectual e também moral. E ele engloba todas as áreas da vida. Nós vamos depois ler o finalzinho, lá do capítulo 31, que é o poema a quem? O final do 31. Você lembra? Mulher virtuosa. E a mulher virtuosa, ela é louvada pelo quê? O que ela faz? Resume aí para mim. Oi? As ações dela, mas aonde? Como, o quê? Em casa, nos filhos, no casamento, no trabalho. Você percebe? Na vida religiosa dela, olha só. A mulher virtuosa, claro, é um ideal, não é um mandamento para todas as mulheres. Mas é para mostrar como o livro de Provérbios, ele deve ser aplicado em todas as áreas da vida. A sabedoria, uma pessoa sábia, ela não é sábia apenas na vida espiritual dela. Ela não é sábia apenas em casa. Ela é sábia na vida espiritual, religiosa dela. Ela é sábia na família. Ela é sábia no trabalho. Ela é sábia consigo mesma e assim por diante.
A sabedoria bíblica é para todas as áreas da vida. Então essa é a definição básica de sabedoria, segundo as Escrituras. A gente tem que ter isso em mente. Mas nós também temos que definir bem o que é o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor? Me ajuda aí. Oi? É o princípio da sabedoria. O que mais? Reverência. É uma obediência por amor, né? Você se constrange por aquilo que ele fez e o obedece. Olha só que interessante. Numa definição básica aqui de temor ao Senhor. O temor do Senhor é a reverência afetuosa, né, de constrangimento, pela qual o Filho de Deus se curva humilde e cuidadosamente para a lei do seu Pai. Isso é o temor do Senhor. Você tem uma reverência afetuosa. Uma ilustração, certa vez, que eu vi um pastor usando, pode ajudar. Sabe quando você vê pela primeira vez o mar? Você vê aquela imensidão, aquela maravilha. Mas você vai com muito cuidado. Você não sabe nadar. Você sabe nadar na piscina. Você não sabe nadar no mar. Você tem uma reverência. Esse sentimento, assim, sabe? Você olha, uau, é maravilhoso, mas eu tenho que ter cuidado. É mais ou menos isso. Você tem uma reverência por Deus, afetuosa, por amor, por aquilo que Ele fez e quem Ele é, que te leva a se submeter a Ele. Isso é importante. Que às vezes a gente esquece na definição do temor ao Senhor. É uma reverência que se curva perante a lei de Deus. Deixa eu tentar dar uma ilustração aqui. Esses dias eu estava vendo o Instagram de um outro pastor, ele estava respondendo algumas perguntas. E uma das perguntas era assim, ó. Pastor, mais ou menos assim, tá, irmãos? Eu e minha namorada, nós caímos e dormimos juntos. Ainda pode dar certo o nosso namoro? E aí o pastor responde assim, claro que pode, e esse é o problema. Os jovens, e nós, não só jovens, é que ele está falando para jovens ali, mas nós, muitas vezes, obedecemos ou desobedecemos baseado nas consequências do nosso pecado. A gente pensa assim, até aqui eu consigo medir, até aqui eu consigo controlar as consequências, até aqui eu posso ir. Eu fecho a porta do meu quarto e dali para dentro ninguém sabe. Ninguém vê. Os meus pensamentos eu consigo controlar. Aqui eu posso pecar à vontade. Isso é a atitude de alguém que não teme ao Senhor. Ele disse assim para essa pessoa que perguntou, você tem que obedecer por amor a Cristo. Porque Ele pediu. Não é porque vai me fazer mal ou não. Isso está envolvido na sabedoria, sim, nós já vamos ver. Mas acima de tudo, é por um temor ao Senhor. Nós vimos isso no domingo passado, na pregação do domingo passado. Às vezes a gente não concorda com o que está na Bíblia. A gente luta. A gente dá uma lida e fala assim, mas você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai orar, falar assim, Deus, quebra o meu coração. Porque é a tua palavra. É a tua palavra. E dobra os joelhos diante do Senhor. Isso é temor ao Senhor. Isso é temor ao Senhor. Ainda que o meu pecado, isso não existe, tá? Mas ainda que o meu pecado tenha zero consequências. Vai ter. Na minha mente, no meu coração, na minha vida espiritual. Vai ter, por menor e mais escondido que ele possa parecer. Mas ainda que não tivesse, o meu objetivo, a minha motivação maior deveria ser obedecer a Deus por amor, porque Ele é o meu Pai que tem toda a autoridade e eu preciso me submeter a ela. Isso é interessante porque os jovens, os filhos tinham que aprender isso, né? Às vezes nós pais damos regras para os filhos que são regras nossas. Talvez não vai acontecer nada se o nosso filho desobedecer, mas não importa.
Não importa. Nós somos autoridade sobre eles. E eles têm que obedecer. É mais ou menos assim. Não importa se aquele pecado vai me trazer pouca ou muita consequência. Eu me curvo diante da palavra do Senhor. Então esse é o temor de Deus de Provérbios. É o temor do Senhor. É uma reverência que você se dobra diante do Senhor. E você diz assim: Deus, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Dito isso, nós vimos aqui do versículo 1 até o versículo 7, que é a introdução ao livro. É um prólogo. Ele vai dar o autor, o objetivo e o fundamento do livro. Agora, a partir do versículo 8, nós vamos ver o convite à sabedoria. E vão ter 10 discursos de um pai, e também, às vezes está escrito que a mãe está falando, a um filho, a seguir o temor do Senhor. Olha o versículo 8. Meu filho, ouça o ensino de seu pai, e não despreze a instrução de sua mãe, porque serão um diadema de graça para a sua cabeça e colares para o seu pescoço. Meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não o consinta, e assim por diante. Então são vários discursos de um pai a um filho, e de uma mãe também. De pais a um filho, chamando esse filho a trilharem o caminho da sabedoria. E aqui a gente já tem algo muito importante para a sabedoria bíblica. O principal responsável por transmitir a sabedoria bíblica para outros, quem são? Os pais aos filhos. Olha que interessante. Nós veremos isso. Esses primeiros 10 capítulos de Provérbios nos mostram isso. Que o principal ambiente onde uma pessoa adquire sabedoria é aonde? Na casa dela. Na casa dela. O principal responsável por ensinar alguém a trilhar o caminho da sabedoria são os pais. E tem um outro princípio por trás. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Então, desses 10 capítulos, nós já temos essa característica da sabedoria israelita ou bíblica. Os pais são os principais responsáveis por ensinar os seus filhos. Não é à toa que Deuteronômio capítulo 6 vai dizer que são os pais os responsáveis por ensinar a lei do Senhor aos filhos. O ministério infantil da igreja auxilia a escola pública ou privada, secular, auxilia. Mas o principal responsável os principais responsáveis são os pais. E também, é bem conhecido, nesses primeiros capítulos de Provérbios, os 4 poemas da sabedoria personificada. Lembra que às vezes a sabedoria é pintada como uma mulher que está nas ruas gritando? Então, é nesse começo do livro, esses discursos. Olha o versículo 20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Então, são vários desses poemas misturados, de um pai a um filho, mas também da sabedoria personificada, chamando as pessoas a seguirem o caminho do Senhor. E nesses primeiros capítulos, um dos grandes ensinamentos que ele vai dar o tom para todo o livro de Provérbios é o seguinte: que Deus, ele criou o mundo de maneira ordenada. Existe uma ordem que Deus pôs nas coisas quando criou o mundo, e nós devemos aceitá-la. Essa é uma das tônicas desses primeiros capítulos. Existe uma ordem. Existe uma ordem.
Existe uma maneira de viver o casamento. Existe uma maneira de desenvolver boas amizades. Existe uma maneira de controlar a sua língua. Está entendendo? Deus estabeleceu isso desde o princípio. E quando você vai contra esses princípios, você enfrenta terríveis consequências. Isso é lançado no começo desse livro. Não adianta você ser fofoqueiro, maledicente e achar que você vai desenvolver boas amizades. Não vai. Seja você um crente, seja você um descrente. É uma ordem que Deus estabeleceu para todas as pessoas. Para todos. Então, parte do livro de Provérbios, principalmente nesse começo, vem para nos ensinar que existe uma ordem no mundo. Existe uma maneira como as coisas geralmente são. E uma pergunta interessante que esses primeiros 9 capítulos nos mostram é: como ser sábio? E aí a gente vai dar uma olhada no capítulo 2. Olha aí. Capítulo 2. Versículo 1. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no seu coração os meus mandamentos, se você der ouvidos à sabedoria e inclinar o seu coração ao entendimento, sim, se você pedir inteligência e gritar por entendimento, se buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, como ser sábio? O que ele está dizendo aqui? Você tem que buscar. E veja que ele diz assim, que você tem que buscar a sabedoria como a prata e a procurar como se procuram tesouros escondidos, versículo 4. O que ele está querendo dizer? É um negócio que leva tempo. Você procura tesouro escondido como? Ninguém mais procura isso, né? Mas quando a gente vê um filme lá, dos piratas que querem procurar tesouros escondidos. Quando você procura, as pessoas procuram pedras preciosas. Você precisa de tempo. Você precisa cavar. Você precisa limpar. Salomão está dizendo, é assim que você tem que procurar por sabedoria. Não adianta você achar que você vai adquirir sabedoria sentando 10 minutos por dia lendo o livro de Provérbios. É um começo. É um começo. Mas você precisa de mais tempo para você ser uma pessoa sábia. Talvez vão ter que ser 10 minutos por dia, em 1, 2, 3, 4, 5, até o final da vida. Até o final da vida. Mas você precisa buscar, você precisa cavar, você precisa clamar por sabedoria. Não é isso que Tiago nos ensina no Novo Testamento? Que nós temos que pedir por sabedoria, e Deus, Ele promete, que Deus vai nos responder. Olha o versículo 6. Tiago está ecoando aqui, provavelmente, Provérbios. Porque o Senhor dá sabedoria. A sabedoria é algo que vem de Deus, que vem do Senhor. Portanto, eu preciso buscar, eu preciso orar, eu preciso ler, eu preciso pedir ao Senhor. Vimos isso. Essa primeira parte que vai falar, convidando um pai convidando um filho à sabedoria, e a própria sabedoria convidando as pessoas a trilharem o seu caminho. E agora nós entramos na segunda parte do livro, que é do capítulo 10. Olha o versículo 1 aí do capítulo 10. E essa segunda parte vai do capítulo 10 ao 29. Ele diz ali, Provérbios de Salomão. De novo. E agora sim vai começar aqueles ditos rápidos. Aqueles ditos memoráveis. Que vão ser, na verdade, aplicações do temor do Senhor. Do capítulo 10 ao capítulo 29 agora é como se os autores de Provérbios estivessem aplicando a sabedoria e o temor do Senhor a vários aspectos da vida. Então nós vamos encontrar provérbios sobre casamento, família, justiça, caráter, perdão, amizade.
Qual outros tipos de provérbios aí você lembra? Trabalho. O que mais? Que não estão aí? Lembra? Decisões, né? Sobre decisões, como você tomar boas decisões. E sobre tentações. Sobre tentações. Teve um, que é Provérbios fala bastante, que não está ali. Sobre a língua. Exatamente. Então, são vários temas, que são a aplicação da sabedoria a várias áreas da vida. E um dos pontos de Provérbios é ensinar aquilo que a gente já falou lá no livro de Jó. O princípio da retribuição. Olha só o versículo 4 do capítulo 10, a título de exemplo. Quem trabalha com a mão ociosa fica pobre, mas o que trabalha com diligência enriquece. Olha só, gente. Se a gente lê esse provérbio como promessa, o que a gente faz aqui? Teologia da prosperidade, não é? Não é? Teologia da prosperidade. Mas provérbios não são promessas. São como as coisas geralmente são. E aqui, não pensa rico a pessoa que tem um iate, que tem 5 casas, não pensa não. Pensa em alguém que prospera. Geralmente, Salomão está olhando lá para o seu tempo e dizendo assim, quem trabalha com garra, com ardor, prospera na vida. E quem é preguiçoso fica pobre. Pensa, ele está numa sociedade basicamente agrária, que se você não plantar, você não vai comer. Né? Se não plantar, você não vai comer. Hoje, isso geralmente também é verdade, mas nem sempre. Nem sempre. Então, Provérbios tem muito desses princípios da retribuição. Se você fizer uma coisa, vai acontecer isso. Mas lembra, é um provérbio. É como as coisas geralmente são. Geralmente vai acontecer isso, mas não é uma promessa. Tanto é que Jó tá para nos ensinar isso, não é? Tá para nos ensinar. Existe aqui um equilíbrio. Então, provérbios não são promessas. Olha o versículo 27. 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas o tempo dos ímpios será abreviado. Não são promessas. Você pensa assim, se eu temer a Deus, eu vou viver 120 anos. Nem sempre. Jesus está aí para... Jesus foi morto, provavelmente ali com seus 33 anos. Depois ressuscitou, claro. Mas vamos ficar com a primeira parte aqui, do sacrifício de Jesus. Paulo, Pedro, martirizados. Filipe, João Batista, com 30 anos. Então veja, como as coisas geralmente são. Se eu digo para uma pessoa assim, ó, veja, se você não cuidar da sua saúde, você vai morrer cedo. Isso é uma verdade? É, uma verdade geral. Mas às vezes tem gente que não cuida da saúde e vive lá muito mais do que quem cuida, né? Tem as suas exceções. Mas veja, é um princípio geral. Se você cuidar bem da sua saúde, você vai viver mais. Não é uma mentira. Geralmente acontece assim, mas nem sempre é verdade. Lembra? São provérbios. E olha que interessante. Olha lá o capítulo 22. Você já sabe que provérbio é esse, né? Provérbios 22, 6. Que provérbio é esse? Antes de abrir. Ensina a criança. É isso aí. É isso aí. A líder do Ministério Infantil tem que saber de cor isso aí, né? Tá certo. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente lê isso aqui como uma promessa. E aí o pai vai lá, a mãe vai lá, ensina o filho no caminho em que deve andar. Pai e mães piedosos, o filho cresce e abandona a fé. Aí, o pai e a mãe faz o quê?
se culpam. Se culpam. Ou fala assim, Deus errou, né? Não, é só interpretar correto um provérbio. Provérbio é como as coisas geralmente são, não são promessas. Geralmente, se você cria uma criança do jeito certo, no caminho em que deve andar, quando ela cresce, geralmente ela não vai se desviar desse caminho. Mas nem sempre isso acontece. Não há garantias. Não há garantias. Você pode trabalhar e morrer pobre. Não há garantias. Existem outras circunstâncias na vida que podem quebrar isso. E além disso, a gente lê o texto tudo errado ainda, né? Porque diz assim, ensine a criança no caminho. Eu sempre falo isso. É no caminho. Como a gente lê, geralmente? Ensina a criança o caminho. Aí a gente pega um quadro, é como se fosse aqui, né? Filho, ó. Você não pode matar, não pode roubar. Você não pode namorar descrente, você não pode fazer sexo antes do casamento, você não pode beber, você não pode fumar. Fechou, acabou. Vai lá, te vira. Está errado. É ensina a criança no caminho. Ou, se eu pudesse traduzir de uma maneira mais clara, durante o caminho. Você está do lado do seu filho, crescendo junto com ele, participando da vida dele, ajudando ele. É isso que o provérbio também está ensinando. Esse provérbio aqui. Mas não é esse o ponto, tá? O ponto é que não são promessas. E precisam de reflexão para serem aplicados. Olha só, o capítulo 26. Vai um pouquinho para frente. Olha só o versículo 4. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Então o que ele está dizendo aqui? Olha, um insensato que está falando coisa besta, você não responde. Você fica quieto, para você não se tornar insensato como ele. Aí olha o versículo 5. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Aí você pensa assim, vamos chegar lá. Você pensa assim, se provérbios são leis, aí está se contradizendo. Se provérbio é uma lei, então tem uma contradição aqui. Mas não. Provérbios são ditos de sabedoria, que você precisa fazer o quê? Como uma bala bem dura. Meditar, gastar tempo, pensar em como você vai aplicar na sua vida. Então são dois provérbios dando situações diferentes. Situações diferentes, que dependendo da ocasião você vai aplicar. Dependendo da ocasião você vai aplicar. Eu vou dar um outro exemplo aqui rapidinho, tá? A palavra branda, o que faz? Desvia o furor. Beleza. Então alguém chega para você e fala grosso. Aí você fala assim, vamos parar com isso? Num contexto entre dois irmãos, aqui irmão de igreja, brigando, geralmente é verdade. Agora imagine que você é um policial. Aí o bandido vai lá e fala alto com você. Você vai fazer o quê? Ô meu amigo, fica tranquilo. O seu filho grita com você. Seu filho, pequenininho. Está lá gritando. Você vai fazer o quê? Ô filhinho de papai, vem cá, vem. Não, você vai falar o quê? Silêncio. Não grita com o teu pai, rapaz. Eu ergo a voz mais alta ainda. Você está entendendo? Mas depende da ocasião. Depende da ocasião. Então, às vezes, o insensato está falando besteira. Você vai falar, eu não vou nem responder. Mas às vezes o insensato está falando besteira. E você fala assim, olha, eu vou falar para mostrar o quão ruim é aquilo que ele está falando. E aí você vai lá e mostra para ele. Você está entendendo? É tipo quando você chega para alguém e fala assim, você está entendendo a besteira que você está falando? Você está entendendo? Olha só o que você está falando. Aí você repete. Ou você fala parecido com ele. Aí a pessoa, meu Deus do céu. Vai depender, irmãos. Vai depender. Você precisa gastar tempo.
aí na sua vida, para pensar, para ver aonde você vai aplicar. Provérbios são assim. Pega o provérbio de não ser fiador de alguém. Você precisa ter sabedoria. Onde você vai aplicar? Você precisa ter sabedoria. Então, esses pequenos provérbios aqui, você precisa gastar tempo. Você precisa pensar na sua vida. Você precisa pensar no contexto da sua vida para saber quando e onde você vai usá-lo. E aí, nessa parte, nós temos vários provérbios. Provérbios sobre amizade, que fala que o amigo verdadeiro é aquele que permanece em todos os momentos da sua vida, especialmente quando? Nos dias difíceis. Em todo tempo, ama o amigo. Na angústia nasce o irmão. Nós temos provérbios sobre a língua, também, que na língua está o poder da vida e da morte. Você precisa cuidar com aquilo que você fala. Você pode destruir a vida das pessoas. Nós temos provérbios sobre casamento, que fala que morar na casa com a mulher briguenta é a mesma coisa que o quê? Uma goteira que fica pingando. Aí você fala, ô Léo, mas esse é o ponto. Por que só fala da mulher? Lembra que ele está escrevendo? Calma, deixa eu explicar, irmãos. Calma. Você lembra que ele está escrevendo para jovens que vão trabalhar no palácio. Então, jovem não vai casar com homem. Entendeu? O homem não vai casar com homem. Porque, pensa comigo. A primeira parte de Provérbios, pensa comigo. Já estraguei todo o vídeo lá na câmera. Então, deixa lá. Pensa comigo. A primeira parte de Provérbios fala sobre a mulher adúltera. Não fala? Que o homem, o filho, tem que tomar cuidado com a mulher adúltera. Obviamente, também vale para o outro lado. Ou a mulher não tem que ter cuidado com o homem adúltero também? Entendeu? Então aqui é apenas porque ele está falando para um homem, em primeiro lugar. Mas se fosse para uma mulher, então está valendo para os dois, tá? Fica tranquila. Tá, Núbio? Está valendo para os dois, tá? Está valendo para os dois. Está valendo para os dois, tá? Mas qual é o ponto? O ponto é, não seja um cônjuge brigão. Não seja um cônjuge brigão. Não seja um cônjuge xarope. É isso que o provérbio está dizendo. Sabe, a pessoa fica, não seja esse tipo de cônjuge. Tá bom, vou parar. Vou passar para o próximo aqui. A minha esposa está ali atrás, ó. Ela está ali, eu falo. Trabalho. Também tem provérbios sobre o trabalho, que é para você trabalhar com destreza. Para você trabalhar. Quando você lê lá no Novo Testamento que você tem que trabalhar como se fosse ao Senhor, isso aí está ecoando desde o Antigo Testamento, do livro de Provérbios. Você anota isso aí, irmãos, depois você lê, tá? Não dá para a gente passar por tudo. Fala sobre criação de filhos também. Fala sobre a correção, a disciplina, são textos bem conhecidos, né? Sobre a correção, a disciplina, sobre os filhos. Fala sobre decisões, que você precisa buscar conselhos antes de tomar decisões. Fala sobre tentações também. Como que você pode lutar contra tentações e diversos outros temas. Tá? Tá aí, se você quiser depois você me pede, eu mando no grupo da igreja. Você pega isso daí e você tira um tempo para ler. Mas eu quero chegar agora. Então veja, nós tivemos o capítulo 1, versículo 1 ao 7, a introdução, o objetivo do livro e o fundamento, que é o temor ao Senhor. Depois nós temos o convite de um pai para um filho, para que ele caminhe segundo a sabedoria, e também o convite da própria sabedoria personificada. E depois, o capítulo 10 ao 29, são aplicações dessa sabedoria a diferentes áreas da vida. E agora nós chegamos no capítulo 30, e o comecinho do 31, que é Agur e o rei Lemuel. É aqui, ó. Agur e o rei Lemuel.
Olha só que interessante. Deixa eu deixar aqui para não fazer barulho mais. Palavras de Agur, versículo 1 aí. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. O homem disse, Agur, estou cansado, ó Deus, e exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de um ser humano. Não aprendi a sabedoria. Então a primeira coisa, nem tenho conhecimento do santo. Então a primeira coisa que ele faz é reconhecer que ele não tem sabedoria. Está vendo o que é que ele está fazendo aqui? Ele reconhece que ele não tem sabedoria. Mas aí ele continua. Quem subiu, versículo 4, ao céu e desceu? Quem pegou o vento com suas mãos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome de seu filho, se é que você o sabe? Toda a palavra de Deus é pura. Ela é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Então, Agur, ele primeiro reconhece que não tem sabedoria, e depois, ele entende que a sabedoria, ela só vem pela palavra do Senhor. Entendeu o que ele fez? Ele está dizendo assim, Deus, eu não sou sábio, eu não tenho sabedoria. Mas aonde que eu vou encontrar essa sabedoria? Nas palavras do Senhor. Agur, ele é como se fosse um leitor modelo do livro de Provérbios. Toda vez que a gente for ler o livro de Provérbios, a gente tem que fazer como Agur. Dizer assim, Senhor, eu não quero e eu não posso ser sábio aos meus próprios olhos, mas eu estou indo na tua palavra para buscar sabedoria. Assim como a mulher virtuosa é apresentada como alguém que demonstra aplicar provérbios em todas as áreas da vida, e aqui é mais um ponto sobre esse negócio de marido e mulher. O homem também tem que ser virtuoso, não tem? Então, aí não precisa. Ah, então tá bom. Também precisa. São apenas exemplos distintos, tá? Mas, Agur é um leitor ideal do livro de Provérbios. Ô, irmão Cândido. Isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso. O irmão Cândido lembrou algo muito interessante do livro de Provérbios. Tem lá principalmente no começo do livro, que ele é um alerta. A sabedoria diz, escuta enquanto é tempo. Que vai chegar uma hora que você vai querer buscar sabedoria, vai ser tarde demais. E eu queria mostrar o versículo 7 aí do capítulo 30. Porque Provérbios só tem uma oração. E está aqui, no versículo 7. Olha só o que Agur faz. 2 coisas te peço a Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Uma oração muito famosa. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Primeira coisa que ele pede. Eu quero ser alguém sincero, honesto, íntegro. Eu não quero enganar e nem ser enganado. E aí ele diz também. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e envergonhe, profane o nome de Deus.
Agur, ele também coloca em prática aqui, nessa oração, um dos ensinamentos de Provérbios acerca da riqueza e da pobreza. Ele sabe que a tentação de ser rico é fazer eu me esquecer do quanto eu sou dependente de Deus. Mas ele sabe que a extrema pobreza também pode ter a tentação de querer furtar para sobreviver e assim envergonhar o nome de Deus naquele tempo. Então ele pede ao Senhor, não me dê nem a riqueza, nem a pobreza. Nós crentes temos que aprender a fazer essa oração também. Porque às vezes a gente só não quer ser pobre, né? Mas quer a riqueza, que é uma beleza. E a gente esquece que o Novo Testamento não é pecado ser rico. Mas há muitos perigos. E o Novo Testamento diz isso, não é? Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, querendo ser ricos, caíram em várias tentações. Caíram em várias ciladas. Então Agur, ele é um leitor ideal do livro de Provérbios. E capítulo 31, rei Lemuel, olha o versículo 1. 31:1. Palavras do rei Lemuel de Massá, que a mãe dele lhe ensinou. Que a mãe dele lhe ensinou. E aí ele passa a sabedoria que ele recebeu da sua mãe, para mostrar que o ensino do filho não é apenas papel do pai. Hoje está invertido, né? Hoje parece que as famílias é só a mãe que cuida mais do ensino do filho. Aí precisa lembrar que é o pai também. Naquele tempo era mais o pai. Então tinha que lembrar que a mãe também estava envolvida. A mesma coisa, nós precisamos lembrar do livro de Provérbios. Pai e mãe devem estar envolvidos no ensino do filho. E aí nós vamos para o poema da mulher virtuosa. E esse poema, gente, é um poema belíssimo. Ele é um poema acróstico, ou um poema alfabético. Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico e vai continuando assim até o final. É como se fosse assim, o primeiro verso começa com A, o segundo com B, o terceiro com C, o quarto com D, E, F e vai até o final. Para mostrar o quão belo, trabalhado e pensado foi esse poema aqui. Muito belíssimo, quando nós conhecemos a maneira com que ele foi escrita. E ele apresenta uma mulher sábia ideal. Não é que você tem que fazer tudo isso, você não precisa ser empresária, você não precisa fabricar a sua própria roupa. Mas a ideia é um crente, na verdade, né? Um crente que aplica a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, a todas as áreas da sua vida. E aí, gente, para caminharmos para o final, veja, nós deveríamos ler, não é uma lei, tá? É um conselho sábio, um provérbio. Nós deveríamos ler o livro de Provérbios pelo menos uma vez por ano, né? Pelo menos. Pelo menos. Para a gente aprender a sabedoria. Para a gente aplicar a sabedoria. Qual foi a última vez que você leu o livro de Provérbios? Provavelmente, se faz muito tempo, se faz muito tempo que eu não leio o livro de Provérbios, eu não estou sendo uma pessoa sábia. Porque se faz parte de buscar sabedoria, eu me deter aos ensinamentos desse livro, eu preciso gastar tempo aqui. Busque orientação nesses livros para os seus desafios diários. Você está com problema com a língua? Pesquisa lá no Google, provérbios sobre a língua. E gasta um tempo lendo. Junte todos os provérbios que falam sobre a língua, para ter um quadro completo. Está precisando de sabedoria no seu casamento? Pega lá, dá um Google, provérbios sobre o casamento. Dá uma lida. A gente tem que aprender a fazer isso. Peça sabedoria ao Senhor. Pais, façam seus filhos lerem o livro de Provérbios. E leia junto com eles. Leia junto com eles. Peça sabedoria ao Senhor. É o Senhor que dá. É um dom de Deus. É uma dádiva de Deus. Então peça. E se pergunte. É uma pergunta que o livro de Provérbios lança para nós. Eu realmente temo ao Senhor? Quando eu leio algo que vai de encontro àquilo que eu penso muitas vezes.
que eu faço? Eu dobro os meus joelhos? Eu aplico na minha vida? Eu realmente temo e me submeto ao Senhor? E eu termino com o texto de 1 Coríntios capítulo 1. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Por isso que alguns dizem que a sabedoria personificada em Provérbios pode ser uma personificação, né? Uma prefiguração, um símbolo do próprio Cristo. Cristo é a sabedoria de Deus. Isso significa que para eu ser uma pessoa sábia, a sabedoria começa com o temor do Senhor. E o temor do Senhor é uma reverência, um deslumbramento que me leva a se ajoelhar perante o Senhor. Mas aonde eu vou encontrar esse deslumbramento? Olhando para a cruz. O caminho da sabedoria é o caminho de Cristo. Para eu crescer em sabedoria e me deslumbrar com o amor de Deus, com a graça, com a justiça, com a santidade, eu preciso caminhar com Jesus. E aí eu queria fazer uma indicação desse livro aí, do Keller, pastor Keller, e da sua esposa, A Sabedoria de Deus, 1 ano de devocionais diários em Provérbios. Gente, esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso, tá? É pequenininho, você não vai gastar nem 5 minutos lendo, tá? É maravilhoso, devocionais pequenas e curtas no livro de Provérbios, o ano todo. Ah, mas eu vou começar só em primeiro, não precisa começar em 1º de janeiro, você vai perder um dia ou outro igual. Não desanima não, leia, medite, gaste tempo nesse livro, tá bom? Esse então foi o panorama do livro de Provérbios, livro para nos dar sabedoria e nos ensinar o temor do Senhor e aplicar em todas as áreas da nossa vida.